The Wild Wild West, ou James West, foi uma série de televisão estadunidense, exibida pela rede de televisão CBS, lançada numa época em que os programas de faroeste começavam a sofrer a concorrência do gênero espionagem. A proposta do criador da série, Michael Garrison, era fazer uma mescla dos dois e contar as aventuras de um James Bond a cavalo. As aventuras traziam os tradicionais elementos de ação e suspense, popularizados pelo cinema e por séries da TV americana. As tramas envolviam espionagem e ficção científica com elementos de comédia. Muitos episódios foram inspirados nas histórias de Edgar Allan Poe, H.G. Wells e Jules Verne. No programa apareciam sempre mulheres bonitas, parafernálias criativas, vilões ensandecidos e sempre prontos para dominar o país ou o mundo. A série conta a história de dois agentes secretos americanos no faroeste, o galante pistoleiro James West, interpretado por Robert Conrad, e Aramus Gordon, interpretado por Ross Martin, um brilhante inventor de parafernálias, além de mestre dos disfarces. A missão da dupla era proteger o presidente Ulysses S. Grant contra todo tipo de ameaças. Os agentes viajavam a bordo de um luxuoso trem, apelidado de The Wanderer, super equipado e que contava inclusive com um laboratório. James West tinha servido na cavalaria como oficial da inteligência durante a Guerra Civil Americana. Ele se faz passar por um ferroviário a serviço do presidente após se aposentar em 1880 e foi morar num rancho no México. Já o passado de Gordon é obscuro. Ao se aposentar em 1880, ele sai em viagem com um grupo de atores. Cada episódio começa com o título The Night, a noite, com exceção de um episódio da primeira temporada intitulado Night of the Casual Killer, que omitiu este título. Algumas séries posteriores copiaram a ideia. Uma delas foi a série Everybody Hates Chris. O filme piloto The Night of the Inferno foi produzido por Garrison a partir do roteiro de Gilbert Reston, autor de vários episódios de séries televisivas das décadas de 1950 e 1960. Reston contou que fora procurado por Garrison que lhe contara sobre a ideia de fazer um faroeste baseado nos filmes de James Bond. Reston então desenvolveu os personagens ambientados na Guerra Civil, além do formato geral e o esboço para 9 episódios. A ideia de James West, o agente secreto do presidente Ulysses S. Grant, foi de Reston. Ele, porém, não ficou com os créditos, como era comum em Hollywood nos anos de 1950 e 1960, quando apenas os produtores tinham a permissão de colocar seus nomes nos programas. Reston morreu em 1999, sem saber do desfecho de sua ação contra a Warner Brothers, que acabou pagando a sua família entre 600 mil e $1,5 milhão. Em agosto de 1966, durante a produção da segunda temporada, Garrison sofreu uma queda e faleceu em sua casa. A CBS trouxe Bruce Lansbury, chefe da programação de Nova York, para substituí-lo durante o restante do programa. Na primeira temporada, os episódios foram filmados em preto e branco, com uma tonalidade mais escura. O fotógrafo Ted Voigtlander foi indicado ao Emmy Award por esse trabalho. As demais foram em cores e o programa se tornou visivelmente exagerado e paródico. Apesar disso, houve passagens em que a violência predominou, o que, segundo o livro de Susan Kessler, forçou a CBS a cancelar a série nos dias finais de fevereiro de 1969. A série Agente 86 foi transferida da NBC para a CBS e ocupou o horário deixado vago por James West. A rede CBS reprisou vários episódios da série durante o verão de 1970
e depois o distribuiu para diversas estações locais, inclusive a rede WGN. Em 1994, a rede TNT exibiu a série, dando preferência para os episódios em preto e branco. A série teve uma breve passagem pelo Hallmark Channel e depois foi reprisada pela Retro Television Network. Os vilões da série. Um memorável vilão frequente na série foi o Dr. Miguelito Loveless Quixote, um brilhante e megalomaníaco anão, interpretado por Michael Dunn. Ele era um rival à altura de West e Gordon. No começo, o doutor contava com dois ajudantes, o enorme Voltaire, interpretado pelo ator Richard Kiel, e a bela Antoniette, interpretada pela atriz Phoebe Doring. Voltaire não apareceu mais depois do terceiro episódio, e Antoniette depois do sexto. De acordo com o filme de TV The Wild Wild West Revisited, Loveless morreu em 1880, acometido de úlceras, que desenvolvera a partir da raiva e frustração sentidas após ter seus planos arruinados pelos agentes West e Gordon. Seu filho, interpretado por Paul Williams, tentou se vingar dos agentes. Dos demais vilões da série, apenas um conseguiu retornar em um segundo episódio, o Conde Manzep, um vilão exageradamente refinado, interpretado pelo ator Victor Buono. Esse era um gênio do crime, diabólico e com conhecimentos de magia negra. Assim como o Dr. Loveless, ele sempre tinha um plano emergencial de fuga, que usava no fim do episódio. O vilão voltaria no episódio More Wild Wild West. A atriz que interpretou Endora na série A Feiticeira, Agnes Moorehead, ganhou um prêmio Emmy Award por seu papel como Emma Valentine no episódio The Night of the Vicious Valentine, exibido em 10 de fevereiro de 1967. Robert Conrad e uma empresa de dublês coreografavam pelo menos 2 sequências de lutas por episódio. Ele insistia em realizar suas próprias acrobacias, saltando de uma sacada ou correndo na frente de uma parelha de cavalos, por exemplo. Durante a filmagem de The Night of the Fugitives, Conrad caiu de um lustre no teto e estatelou-se num piso de concreto, sofrendo uma concussão cerebral. A produção da série foi suspensa e o episódio só foi exibido na 4ª temporada. Esta cena mostra o ator de pernas para o ar pouco antes de bater a cabeça no piso de concreto. Esta imagem mostra o ator logo após a queda, totalmente desorientado, sendo socorrido pelos colegas. Depois, o ator Ross Martin quebrou a perna no episódio The Night of the Aberrations Actuary e sofreria um ataque cardíaco semanas depois em outro episódio, The Night of Fire and Brimstone. Seu personagem foi substituído temporariamente por outros agentes, desempenhados por Charles Adam, Alan Haley Jr., William Scarlett e Pat Paulsen, que é frequentemente lembrado como um substituto de Martin, mas, na verdade, ele apareceu em apenas um dos episódios de Charles Adam, o qual seu personagem estaria presente, mesmo na volta de Martin. Ross Martin contou que interpretou mais de 100 diferentes personagens durante a série, utilizando-se de dezenas de diferentes sotaques. Martin dava as ideias para a composição do papel à sua equipe de maquiadores, e era quem dava a palavra final. O ator foi indicado ao Emmy Award em 1969. James West teve 4 temporadas com 104 episódios com duração de 50 minutos cada, no período de 17 de setembro de 1965 a 4 de abril de 1969. Posteriormente, os atores Conrad e Martin reuniram-se em 2 filmes para televisão. Um foi The Wild Wild West Revisited, exibido em 9 de maio de 1979, e o outro, More Wild Wild West, exibido em 7 e 8 de outubro de 1980. Em 1999,
foi lançada uma superprodução cinematográfica com um novo elenco e enredo, estrelada pelo ator Will Smith. Seguem imagens do luxuoso trem utilizado durante a série. Robert Conrad Falk é um ator norte-americano de cinema e televisão, cantor e dublê. Ficou famoso por estrear o seriado The Wild Wild West, interpretando o sofisticado agente do serviço secreto James West. Foi cantor de música pop rock no início dos anos 60, com o nome de Bob Conrad, antes de começar sua carreira de ator, e organizou um programa semanal de rádio com duração de 2 horas chamado The PM Show com Robert Conrad na CRN Digital Talk Radio desde 2008. No início de sua carreira, para poder sobreviver, cantava nas noites em bares e boates, até que um dia conheceu o ator Nick Adams, com quem estabeleceu uma grande amizade. Nick o ajudou a fazer participações extras em alguns seriados de televisão. Aos poucos, foi tendo maior destaque e chamando a atenção dos diretores, o que fez com que ele conseguisse um bom papel na série de televisão Hawaiian Eye, obtendo grande sucesso. Em 1964, fez um filme espanhol onde cantava ao lado da famosa atriz Marisol. Dizem que nesta época ele chegou a vender mais discos na Espanha do que os Beatles. Ele encontrou o sucesso novamente no período de 1976 a 1978, como o lendário lutador da Segunda Guerra Mundial, Pappy Boyington, na série Ba Ba Black Sheep, que depois, em sua segunda temporada, recebeu um novo título, como Black Sheep Squadron. O sucesso do programa levou Robert a ganhar o prêmio People's Choice Award e uma indicação ao Globo de Ouro por seu desempenho. Em 1984, ele foi premiado como estrela em The Walk of Western Stars em New Hall, Califórnia, Estados Unidos. Atualmente ele reside em Bear Valley Springs e desde 2003 praticamente não é visto publicamente. Neste mesmo ano, sofreu um acidente automobilístico conduzindo bêbado seu carro, o que acarretou uma série de danos a um adolescente, tendo que cumprir prisão domiciliar durante 6 meses, 5 anos de condicional e a apreensão de sua carteira de habilitação por 1 ano. Ele casou por 2 vezes, uma com Joanne Cayley, de 1952 a 1977, com quem teve 5 filhos, e depois com Lavelda Fenn, de 1983 a 2010, com quem teve mais 3 filhos. Nasceu no dia 1º de março de 1935 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tem 1,73 m de altura. Completou 82 anos no presente ano, 2017. Robert Conrad foi ativo desde 1957 ao ano de 2002. Nesta imagem, Robert Conrad no prêmio Emmy Awards no ano de 2014. Esta é uma das mais recentes fotos do ator. Seguem algumas imagens do ator interpretando o agente secreto James West. Robert Conrad estará sempre em nossos corações, como sofisticado agente do serviço secreto James West, da série The Wild Wild West. Ross Martin era o nome artístico de Martin Rosenblatt. Ele foi um ator polaco norte-americano que trabalhou no rádio, teatro, cinema e televisão. Ficou conhecido pelo seu papel de Artemus Gordon na série de TV The Wild Wild
West, conhecida no Brasil como James West, que foi exibida durante muitos anos, principalmente pela TV Record. Ele nasceu em Grodek, Polônia, em uma família de origem judaica. Passou sua infância na região leste da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Martin falava 6 línguas: Yiddish, polaco, russo, francês, espanhol, inglês e italiano. Formou-se em Direito pela Universidade George Washington. Ele também era um virtuoso violinista e aos 8 anos tocou solo com uma orquestra. Sua estreia como ator de teatro na Broadway foi com a peça Hazel Flag, em 1953, e sua primeira participação no cinema ocorreu no filme de 1955 Conquest of Space, produzido por George Pell, através da Paramount Pictures Corporation. O seu primeiro papel como protagonista aconteceu em 24 de outubro de 1959. Foi na série dramática Mr. Luck, da CBS, interpretando Ann Damel. Depois de sua atuação no filme de 1965 intitulado The Great Race, conhecido no Brasil como A Corrida do Século, a CBS o escolheu para o que seria o seu papel mais famoso, o agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Artemus Gordon, na série The Wild Wild West, ou James West no Brasil, onde ele estrelou ao lado do ator Robert Conrad. O personagem de Martin era um mestre dos disfarces, papel este que se encaixava perfeitamente com o ator que criou a maioria dos figurinos usados na série. Ele foi nomeado para o prêmio Emmy Award por seu trabalho durante a 4ª e a 5ª temporada do programa. Em 1968, ele sofreu um grave infarto do miocárdio, o que obrigou os diretores da série a substituí-lo temporariamente por outros atores, voltando a atuar depois da sua recuperação. Um ano depois, a série foi cancelada. Martin lançou-se como diretor em 1971, quando participou como ator e dirigiu um episódio da série Love American Style. Depois, seguiu participando de séries e filmes para televisão. Ele reprisou o papel de Artemus Gordon em 2 telefilmes, The Wild Wild West Revisited, em 1979, e More Wild Wild West, em 1980. Encontrando-se novamente com seu ex-parceiro Robert Conrad. Os filmes foram um sucesso e havia planos para reiniciar a série novamente. Seu último papel foi o telefilme I Married White Earp. Este filme foi ao ar 2 anos após a sua morte, em 10 de janeiro de 1983. Ele casou 2 vezes e teve 3 filhos, uma filha do primeiro casamento, e adotou 2 filhos de sua segunda esposa. Ele nasceu em 22 de março de 1920 em Grodek, Polônia. Ele faleceu no dia 3 de julho de 1981, enquanto jogava uma partida de tênis em Ramona, Califórnia, Estados Unidos, devido a um infarto agudo do miocárdio, aos 61 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Mount Sinai Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia. Esta imagem mostra o local exato do seu túmulo. Esta imagem mostra a sua lápide e de sua esposa, Olive Martin, que faleceu no ano de 2002. Ross Martin estará sempre em nossos corações, como Artemus Gordon, o mestre dos disfarces da série James West. Vamos fazer agora um breve relato dos personagens mais frequentes na série. Michael Dunn interpretou o Dr. Miguelito Quixote Loveless em 10 episódios. Ele era inimigo ferrenho dos agentes James West e Gordon. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 1934 em Chetucket, Oklahoma, Estados Unidos. Ele tinha apenas 1,17 m de altura.
Faleceu no dia 30 de agosto de 1973, aos 38 anos, em Londres, Inglaterra. A causa da sua morte foi insuficiência respiratória causada pelo nanismo. Ele está sepultado no cemitério Sunset Memorial Park, em Cleveland, Oklahoma, Estados Unidos. Aqui a imagem da lápide do seu túmulo. Douglas Henderson interpretou o Coronel Richmond em 10 episódios e o oficial de controle de Gordon no serviço secreto. Ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1919 em Nova Jersey, Estados Unidos. Faleceu no dia 5 de abril de 1978, aos 59 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A causa da morte e o local do seu túmulo não foram revelados. James Gregory interpretou o presidente Ulysses S. Grant no episódio piloto e em mais 7 episódios. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1911 no Bronx, em Nova York, Estados Unidos. Faleceu em 16 de setembro de 2002 em Sedona, Arizona, Estados Unidos, aos 90 anos. Foi ativo de 1939 a 2000. Esta é uma de suas últimas imagens em vida. Ele está sepultado no cemitério da comunidade de Sedona, no Arizona, Estados Unidos. Aqui a imagem da lápide do seu túmulo. Placa em sua homenagem por ele ter participado da Segunda Guerra Mundial na Marinha dos Estados Unidos. Roy Angel foi quem interpretou o presidente Ulysses S. Grant em 7 episódios. Ele nasceu no dia 13 de setembro de 1913 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele faleceu no dia 29 de dezembro de 1980, aos 67 anos de idade, em Burbank, Los Angeles County, Estados Unidos. Foi ativo de 1943 a 1977. A causa da sua morte foi meningite. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas sobre o lago Arrowhead. Phoebe Doran interpretou Antoniette em 6 participações na série. Ela era a companheira do vilão Loveless. Muitas vezes aparece tocando um piano ou um instrumento de cordas e fazendo um dueto com Loveless. Ela nasceu em 26 de junho de 1940 em Nova York, Estados Unidos. Ela completou 76 anos em 2016. Phoebe Doran, em 2016, participou da série Grey's Anatomy, da rede ABC de televisão. Na foto, ela está deitada na cama. Nesta imagem, Phoebe cantando em cena do seriado James West. Ela continua em atividade até o presente ano 2017. Charles Aidman interpretou Jeremy Pike em 4 episódios. Na 4ª temporada, ele também aparece no episódio final de Loveless, The Night of Miguelito's Revenge. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1925, em Frankfort, Clinton County, Indiana, Estados Unidos. Ele faleceu em 7 de novembro de 1993, aos 68 anos de idade, em Beverly Hills, Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi um câncer não especificado. Ele foi ativo de 1952 a 1992. Ele está sepultado no cemitério Westwood Memorial Park, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem, vemos o seu túmulo e de sua esposa, Beth Aidman. Richard Kiel interpretou Voltaire em 3 episódios. Ele era o guarda-costas gigante do vilão Loveless. Também interpretou Demus Buckley no episódio The Night of the Sybian Terror.
Ele nasceu no dia 13 de setembro de 1939, em Detroit, Michigan, Estados Unidos. Tinha 2,17 metros de altura. Ele faleceu no dia 10 de setembro de 2014, em Fresno, Califórnia, Estados Unidos, aos 74 anos de idade, 3 dias antes de completar 75. A causa da sua morte foi um ataque cardíaco. Ele foi ativo de 1960 a 2014. Ele foi sepultado no cemitério Belmont Memorial Park, em Fresno, Califórnia, Estados Unidos. Ele exigiu que fosse sepultado em 2 túmulos devido à sua altura. Nesta imagem, vemos a lápide do seu túmulo. Victor Buono interpretou o conde Carlos Mário Vincenzo Robespierre Manzep em 2 participações. Ele era um mestre de magia negra e líder de equipes assassinas escolhidas a dedo. Victor também atuou como Juan Manolo em A Noite do Inferno, o primeiro episódio, e como Henry Messenger em More Wild Wild West, The Final Production. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1938 em San Diego County, Califórnia, Estados Unidos. Ele tinha 1,91 metros de altura. Ele faleceu no dia 1º de janeiro de 1982, aos 43 anos de idade, em Apple Valley, em San Bernardino County, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi um ataque cardíaco. Ele foi ativo de 1959 a 1981. Ele está sepultado no Greenwood Memorial Park, em San Diego County, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem, o túmulo da família Buono. William Charlet interpretou Frank Harper, que participou como outro agente na 4ª temporada. Ele tem 2 participações no episódio da série A Noite do Terror Alado, e depois também apareceu em 2 outros episódios em personagens diferentes. Ele nasceu em 6 de julho de 1922, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ele tinha 1,85 metros de altura. Ele faleceu no dia 8 de maio de 2016, aos 93 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, pouco mais de um mês após a morte de sua filha e atriz Patty Duke, em 29 de março do mesmo ano. A causa da sua morte e o local do seu túmulo não foram revelados. Ele foi casado uma vez, teve 4 filhos e foi ativo durante 67 anos, de 1947 a 2014. A atriz Agnes Moorehead interpretou Emma Valentine. Ela nasceu no dia 6 de dezembro de 1900 em Clinton, Massachusetts, Estados Unidos. Faleceu no dia 30 de abril de 1974, aos 73 anos de idade. A causa da sua morte foi um câncer no útero. Ela está sepultada no cemitério Dayton Memorial Park, Ohio, Estados Unidos. Imagem do seu túmulo. Deixo aqui mais uma homenagem a todos estes maravilhosos atores que nos deixaram um legado maravilhoso e muita saudade em nossos corações, de bons tempos que não voltam jamais. Deus abençoe a todos eles. Rezar é iluminar-se em Deus, a fim de ser luz para os outros. Não basta dizer palavras, é preciso mergulhar no coração de Deus. As pessoas que emergem na profundidade do oceano ficam fascinadas com as belezas que descobrem. Assim é a oração. A experiência de Deus é um mergulho na fonte trinitária, na qual você nasceu pelo batismo, água viva que continua a sustentá-lo até a vida eterna. Quem crê em mim,
Do seu interior correrão rios de água viva. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. A fé em Deus é tudo, pois Ele é o suficiente. Deixe Deus falar com você.